Olá, gente, nós estamos aqui de volta para falar de um assunto, mitos de uma igreja. Você precisa ver a primeira parte, porque nós vamos continuar. Vale a pena a gente definir. Mito é algo que a gente constrói, que a gente imagina, que pode ser um pensamento, pode ser uma pessoa, podem ser coisas que na verdade não têm a sua realidade de fato. São coisas, pessoas irreais. Quantas coisas nós construímos na igreja, ou falamos, ou dizemos que é algo irreal? Então, a igreja também tem mitos e é sobre eles que eu quero estar falando. Vamos lá, mito número 7. Uma igreja precisa ensinar tudo. Isso é um mito irreal. Gente, nós precisamos acreditar tudo na Bíblia. Nós precisamos crer em tudo que tem na palavra de Deus. A gente precisa realmente ter como verdade tudo que está escrito na Bíblia, mas nem sempre a gente precisa ensinar tudo. Eu não quero criar polêmica, mas nós não ensinamos tudo. Nós levamos as pessoas a crer em tudo que tem na palavra de Deus, mas tem coisas que a gente não ensina, a gente menciona, a gente toca, a gente fala, a gente acredita, podemos até colocar em alguns pontos da pregação, da mensagem, mas não é algo que a gente como igreja precisa ensinar, não é algo que a gente como igreja precisa se aprofundar, não é algo que a igreja precisa realmente fazer com que torne-se público. Kenneth Hagin diz uma coisa interessante, nós ensinamos muito aquilo que Jesus ensinou pouco e nós ensinamos pouco aquilo que Jesus ensinou muito. Então, baseado nessa frase, a gente ensina muito o que Jesus Cristo ensinou muito. Então, aquilo que ele ensinou pouco, nós mencionamos, nós colocamos, nós acreditamos, mas nós não colocamos o nosso recurso, a nossa força, nós não enchemos o nosso calendário de pregação, de séries, com todos os assuntos da Bíblia. Até porque não dá para a gente ser profundo em todos os assuntos da Bíblia. Eu acredito que seja um mito. Mito número 8. A igreja precisa estar em todo lugar. Isso é um mito, gente. A igreja precisa estar em todos os lugares. E aí eu vou falar na minha experiência. Gente, já teve a experiência de abrir campus e fechar. Você sabia disso? Pois é. Nós já tivemos a experiência de abrir um campus e chegar e dizer o seguinte, não é aquilo que a gente imagina, não dá para a gente ter esse campus. Lá em Natal a gente começou e assim, quantas estações nós passamos na implantação do campus de Natal, ao ponto, gente, a gente ter dificuldade, porque a gente não tinha segurança, a gente não tinha preparação, a gente não tinha equipe. Hoje, o campo de Natal é uma bênção, mas os pastores, os líderes de lá podem concordar comigo. Quantas coisas nós sofremos, porque nós não éramos maduros suficientes, nós não tínhamos o entendimento, a experiência que hoje nós temos. E aí, gente, para a gente é muito claro, porque está na visão, porque está na visão. Nós não temos hoje o coração de estar em todo lugar. E eu vou dar exemplos. Assim, a gente não foi chamado para ter faculdade, para ter creche, para ter hospital, para ter clínica de reabilitação, para ter asilo de idosos, não vamos ter. A gente tem que estar em todas as áreas. Não, eu não acredito. Isso é mito. E aí, quantos pastores entendem, não é, isso como verdade, mas eu tenho certeza que é mito. Porque, veja, gente, nem sempre aquilo que é certo fazer é aquilo que Deus deseja que eu faça. Vou repetir. Nem sempre aquilo que é certo fazer é aquilo que Deus deseja que eu faça. Vou dar um exemplo para você. O apóstolo Paulo estava querendo fazer algo certo. Tinha no coração algo que era totalmente certo, pregar o evangelho.
E ele arrumou as malas, tinha o coração, tinha a visão, vou partir para a Ásia. O que aconteceu, gente? Diz lá no livro de Atos que o Espírito do Senhor impediu Paulo de ir. O quê? O Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho? Sim, gente, está escrito lá. Está escrito lá. Eu e você, como Paulo, deve ter ficado assustado. Pregar o Evangelho, quantas pessoas estão indo para o inferno, eu preciso ir lá. A Bíblia diz que ele insistiu, mas o que é que diz lá? O Espírito de Jesus não deixou. O texto fala como se ele pegasse a mão e disse assim, vai não. E aí você sabe o que acontece depois. Ele tem a visão de um soldado, uma pessoa da Macedônia, ele passa para cá. E aí ele percebeu um direcionamento por Deus. Aí eu volto. Paulo ia fazer a coisa certa, mas não era o que Deus tinha como plano. Então, pastor, eu quero abrir um colégio. É certo. Cristão? Meu Deus, que ideia maravilhosa, coisa maravilhosa. Mas é o que Deus quer para a sua igreja? Pastor, eu preciso entrar na televisão, no rádio, a gente precisa pregar o Evangelho. Uma ideia maravilhosa. É certo fazer? Lógico que é. Agora, é o que Deus tem para a sua igreja? É o que Deus tem para a sua igreja? Pastor, eu preciso ter creche. Maravilhoso cuidar de criança. É o que Deus tem para a sua igreja. Por isso que eu afirmo. Igreja, mito. Igreja não precisa estar em todo canto. Ela precisa estar relevante aonde ela está. E precisa ter direcionamento de Deus, visão de Deus, confirmação de Deus para aquilo que Deus quer que essa igreja faça. Mito número 9. Pastor tem que ser bom em tudo. Ei, gente, pastor não tem que estar em todos os lugares, é entender de todas as coisas, ser bom em tudo. Ele precisa ter pessoas excelentes e boas nos lugares certos. Ele precisa ter a capacidade de colocar as pessoas certas aonde ele não tem tanta segurança, onde ele não é bom o suficiente. E aí, gente, esse é o meu papel. Você acha que eu sou excelente no criativo, na comunicação ou na mídia? Não, gente, mas eu tenho boas pessoas que fazem isso. Eu posso dou minhas opiniões, posso cooperar, mas eu não preciso estar lá. Ei, gente, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou construtor. Eu preciso estar envolvido em reforma, em construção? Lógico que não. Isso é um problema, gente, isso é um mito, por isso que é mito. E aí os pastores estão estressados, cansados, estão assim, não estão aguentando, suportando mais, porque é peso. É peso o quê, gente? É peso o quê? É peso aquilo que você faz que não é chamado para fazer. É peso aquilo que você quer fazer e diz que sabe, quando na verdade você poderia ter uma pessoa que faz muito melhor do que você e precisa estar na sua equipe. Avalie, gente, avalie. Você está em todo lugar? Quer estar em todo lugar? Não, pastor, não, para mim isso, né, isso é mito também. Será? Aí eu pergunto, você é aquele que centraliza tudo? Centraliza tudo? Tudo tem que passar por você? Tudo tem que ser assinado por você? Tudo tem que ser aprovado por você? Quem foi que disse isso? Então, isso aqui é mito. É mito. E você precisa admitir assim, sabe de uma coisa? Eu estou fazendo algo que não é real, eu não posso fazer isso. Então admita que isso é mito e você precisa tirar isso. Isso não é uma verdade, gente. Não é uma verdade, pastor. Não precisa ser bom em tudo. E eu digo mais uma coisa, escuta essa aqui. Deus não exige que você seja bom em tudo. Deus não exige que você faça tudo. Você não foi chamado por Deus para fazer tudo. Gente, olha lá o conselho do sogro de Moisés. O que é que ele fala? Você está maluco? Você está cansado? Ei, você vai cansar o povo também, você vai matar o povo e vai morrer você também. Levanta, levanta homens. Aí ele fala capazes,
honestos, íntegros, que não sejam avarentos. Gente, nós precisamos levantar pessoas. E aí, será que você realmente levanta pessoas? Ah, pastor, sucesso é sucessão. Isso é verdade ou é mito? É só da boca para fora. Quantas pessoas você tem levantado? Quantas pessoas realmente você tem dado espaço? Por quê? Porque de repente você está vivendo esse mito. O quê? Eu preciso estar em tudo. Eu preciso estar em tudo. E mito número 10. Pensar diferente. Discordar é reflexo de rebeldia. Agora eu vou lhe pegar, hein? Não, pastor, isso aqui é mito, não tem problema nenhum comigo. Será? Será? Gente, isso é um mito muito grande. Isso aqui é irreal, não pode isso ser verdade. A pessoa pensar diferente, discordar quer dizer que é rebeldia, quer dizer que você não cria, não tem um ambiente do contraditório, ninguém pode dizer alguma coisa que não concorda. Gente, isso é uma coisa séria. Nós estamos falando de rebeldia, o que Deus está dizendo é o seguinte, não, isso é diferente. Nós estamos dizendo que é pecado, o que Deus está dizendo assim, isso não é pecado. Como é saudável a gente ter equipes com pessoas diferentes. Elas falam de forma diferente, mas elas têm a mesma visão. Elas têm o mesmo coração. Elas possuem o que? Elas discordam, elas falam, porque elas querem entender, elas querem aprender. Eu oro para que você tenha a coragem de cercar-se. Você tenha a coragem de se cercar de pessoas diferentes. E você tirar dessas diferenças coisas maravilhosas para construir e para fortalecer a sua liderança e a sua equipe. Espero que Deus tenha falado do seu coração, tenha tocado o seu coração, tenha revelado coisas aí. E eu oro e peço para você agir. Pega essas duas mensagens sobre mitos de igreja, discute com a tua equipe, seja honesto diante de Deus, coloca lá coisas que você diz assim, poxa vida, sabe de uma coisa? Isso aqui eu tenho dito que é verdade, mas não é verdade, eu vou trabalhar isso. Eu oro para que você possa discutir, eu oro para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, eu abençoo a sua vida, eu declaro que a sua igreja vai crescer, ela vai ser saudável, o seu negócio vai crescer, a sua organização vai crescer, você vai trabalhar, você vai eliminar mitos e você vai trabalhar na verdade, naquilo que realmente fortalece. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida ricamente. Um grande abraço.